Louvado seja teu nome, Senhor. Só tu és digno de honra, de glória e de todo louvor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, te agradecemos por esse momento em tua presença, Papai amado. Sabemos que o Senhor é a fonte de tudo mesmo, Papai amado. O Senhor é o dono do ouro, da prata, Papai amado. Sabemos quem tu és e é nessa verdade que nos fortalecemos, Papai amado. Senhor, o que eu te peço é que usa-me nessa manhã, nessa noite, Papai amado. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas nessa noite para os seus filhos, Papai amado. Em nome de Jesus. Amém. Estou tão acostumado a ministrar de manhã que a gente esquece que está à noite. Querido, nessa noite quero falar de uma fé avançada, seguindo o tema da campanha. Mas essa fé que avança, ela nos mostra que há uma prosperidade em Deus à nossa espera. A prosperidade em Deus é a fonte de tudo. A provisão em Deus é a fonte de tudo. Nós esperarmos em Deus é a fonte de tudo. Hoje eu quero enfatizar com vocês sobre a prosperidade segundo a palavra de Deus. Diga comigo, Deus é a fonte de toda provisão. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. É isso que o provérbio diz. Você pode repetir comigo? A bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. Querido, a primeira coisa quando ouvimos bênção do Senhor, a gente já pensa no âmbito material, no âmbito financeiro, nas conquistas. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é a bênção do Senhor na área espiritual, que é a mais importante. Queridos, não adianta nada nós termos bens, recursos, temos uma conta cheia e não ter uma bênção espiritual. Alguns dizem, André, ter dinheiro traz felicidade. E de fato traz. Quem aí não fica feliz quando vem um dinheiro, pagamento? Traz. Mas aí a gente vê a palavra e entende. Ele traz felicidade. Traz. Depende. Se o meu problema for financeiro, vai ajudar. Vai trazer uma felicidade. Se for falta de algo, eu quero comprar algo, vai trazer uma felicidade. E se de repente for na área da saúde, ele não vai conseguir resolver. Mas a nossa felicidade, a nossa verdadeira prosperidade está em Cristo Jesus. E quando a nossa prosperidade está em Cristo Jesus, nada pode nos derrubar, nada pode nos abalar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira prosperidade que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, você terá uma prosperidade. Quando a Bíblia fala nesse contexto, a prosperidade do Senhor, ela está falando quesito a prosperidade espiritual. Que a prosperidade espiritual, ela não vai gerar dores. A prosperidade financeira sem a prosperidade espiritual, pode ser que gere dores. Como assim, André? Quando eu trabalhava na empresa, eu tive a oportunidade de conhecer alguns gerentes. E esse gerente, em uma conversa, a gente conversou, ele falou, André, eu tenho casa na praia, eu tenho um apartamento bom aqui, eu tenho um carro bom, acabei de trocar de carro,
Eu tinha um Compass, troquei por um Renegade, comprei agora um HR-V, trocava de carro direto. E ele falou: André, mas isso tudo, sabe, não se compara, porque algo me falta. Querido, eu estou falando de uma pessoa que ganhava seus 70 mil por mês. Ele falou: André, algo me falta. E eu sei, vindo do ambiente, vamos colocar entre aspas, religioso, na igreja, contexto igreja, ele falou: André, me falta algo porque eu me dediquei tanto ao trabalho, ao ganhar o dinheiro, que eu acabei perdendo minha família. Me divorciei. Minha filha, eu pago os estudos dela lá nos Estados Unidos. Mas no Natal, Ano Novo, no meu aniversário, ela não liga para mim. André, eu sinto um vazio no meu coração. Ele falou: eu sei o que pode preencher isso. Eu sinto uma falta. Então tudo que eu ganhei aqui, que eu conquistei aqui, hoje, olhando falta algo. Querido, a riqueza em Deus, ela não gera danos, ela não gera falta. A riqueza em Deus, você não vai ter falta de nada, você vai poder estar muito próspero. Estou próspero, estou crescendo, estou prosperando, mas você tem a presença de Deus. E aquele que não tem a presença de Deus? A pergunta não é se ele é próspero, a pergunta é quanto tempo vai durar a felicidade, a alegria. Se a alegria dele estiver no dinheiro, querido, passa rápido. A gente vê histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro e a alegria passou rápido, porque foi gastando e virou comum. A alegria em Deus, ela gera crescimento. A prosperidade em Deus gera crescimento. Salomão, ele fala algo, eu até anotei. Ele diz que a bênção e a prosperidade, segundo a Bíblia, ela é chamada de verdadeira riqueza. A nossa verdadeira riqueza está em quem, querido? Está em Deus, está em Cristo Jesus. A nossa verdadeira riqueza tem que estar firmada nele, porque Ele é o dono de toda a provisão, Ele é o dono de todo dom, de todo conhecimento, de toda dádiva. Ele é quem pode te levantar nos dias maus. Ele é quem pode te erguer nos dias mais assustadores da sua vida. Querido, se a tua prosperidade, a tua riqueza estiver em Cristo Jesus, nada deste mundo pode te abalar, nem a falta, nem o que há por vir, porque você está nele, a tua família está nele, os teus filhos estão nele, você está guardado nele, e a prosperidade de Deus gera crescimento na sua vida. Querido, quando Deus chama você, fala assim: ó, vem viver uma história comigo. Quando você aceita Jesus, você aceita toda essa prosperidade que está em Cristo Jesus. Jesus, Ele é a maior riqueza que Deus deu para nós. André, quer dizer então que eu não posso pensar em riqueza profissional, material, bens? Sim, você pode, mas isso não é o final de todas as coisas. Deus, Ele quer prosperar você em todas as áreas. Diga isso para o seu irmão: Deus quer prosperar você em todas as áreas. Em todas as áreas é familiar. Em todas as áreas é espiritual. Em todas as áreas é emocional. Em todas as áreas é na saúde. Quando Deus fala: eu quero te usar, te levar mais fundo, é em todas as áreas, querido. No contexto familiar, espiritual, financeiro.
Deus, Ele quer te usar na sua empresa. Deus, Ele quer te usar na tua família. Mas o que Deus tem para mim? Eu tenho que estar aberto a ser usado por Ele. Eu tenho que estar aberto. E como que eu vou estar aberto a esse Deus que quer me usar? Dando toda a atenção e valor a Ele, ao que Ele é, a quem Ele é em mim. Como assim, André? O meu coração, a Bíblia fala, onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. A Bíblia, ela conta a história do jovem rico. Esse jovem rico, ele tinha algo faltando dentro dele. E ele vai até Jesus. Ele fala, como que eu faço? Trazendo para o contexto, como que eu faço para ter algo que está faltando em mim? Como que eu faço para ter você pertinho de mim? Como que eu faço? E Jesus, ele olha e ele fala, esses mandamentos. Se eu já faço, então faça isso. Se eu já faço, então só te falta uma coisa. Querido, vamos trazer então, se colocar no lugar do jovem rico. E Jesus falou, faça isso. Ele fala, eu já faço. E Jesus fala, faça aquilo. Ele fala, eu já faço. Então só te falta uma coisa. Aí ele abre um sorriso. Porque ou é alguma coisa que ele já faz, ou é alguma coisa que é muito fácil. Aí Jesus fala assim, então dá toda a sua riqueza aos pobres. Querido, eu imagino o semblante dele mugando. Porque Jesus, ele fez assim, descobriu. Vamos ver onde está seu coração. Está nas riquezas. Veja, ele segue os mandamentos, ele cumpre, segue a palavra, tudo. Mas onde estava o coração dele? Nas riquezas. E ele sai triste. Uma coisa que eu percebi na Bíblia, querido, ele chama as pessoas depois de ele operar um milagre, quando as pessoas já estão frutíferas. Pedro, quando Pedro teve a pesca abundante, Jesus não chegou lá no barco vazio e falou assim, Pedro, vem comigo, porque seria fácil. Eu não tenho nada lá atrás, então eu vou embora. Eu não estou conseguindo pescar, pesquei a noite inteira, não peguei nada, então vou com Jesus. É minha única oportunidade. Não, Jesus sobe no barco, joga a rede para outro lado, Pedro. Jogou, pegou um monte de peixe. A Bíblia fala que foi tantos peixes que teve que dividir com outro barco, teve que chamar, ei, me ajuda. Aí chega em terra, aquele barco cheio, aquela abundância. Pedro, vem que eu quero te fazer pescadores de homens. Pedro larga tudo e vai. Outro exemplo, Eliseu ou Elias, quem que é que queima a carroça? Aí eu confundo os nomes dos dois. Eliseu é jogado um manto sobre ele. Eliseu, venha. Querido, Eliseu, ele tinha bens, carroças, gado. Venha. Não, peraí. Deixa eu me despedir da minha família. Tchau mãe, tchau pai. Mata o gado, queima a carroça. Onde estava o coração dele? Em Deus. Abraão, saia de tua terra. Irmão, Abraão, ele não era pobre, ele tinha dinheiro. Estudos falam que Abraão, ele era como se fosse um sheik dessa época aqui, de petróleo. Deus fala, Abraão, sai de tua terra. Abraão pega, levanta e sai. Então, querido, todos esses que eu estou citando, eles seguiram uma boa parte, eles escolheram uma boa parte, que é estar perto de Jesus. Estar na riqueza de Jesus, estar junto. Querido, por mais que haja sofrimento, a riqueza de Jesus, ela te leva a galgar lugares altos.
que o sofrimento não vai ser uma coisa, ai, André, tá doendo, mas vai ser uma coisa, estou me aproximando do meu propósito, estou me aproximando do meu destino, estou me aproximando da essência de quem tu és, do Deus maravilhoso. A essência dele, ele é o mais interessado em te prosperar, querido. Prosperar financeiramente, em todas as áreas. Riquezas materiais, sim, também, mas não é sobre isso. A Bíblia, ela dá tudo isso para você. Quando você está na palavra de Deus, conhece mais Deus. Só que quando você começa a conhecer mais Ele, você percebe que tudo aquilo não importa. André, eu preciso. Só que já não é uma necessidade, porque eu sei que Ele suprirá todas as minhas necessidades. Então eu confio. Querido, há 4 anos atrás, eu tinha praticamente acabado de entrar na empresa, na Caterpillar. Aconteceu uma situação lá, que ele fez uma limpa em todos lá que trabalhavam na seção. Foi 6 pessoas mandadas embora. Inclusive, meu chefe na época também foi mandado embora. Eu tinha acabado de comprar o apartamento, eu tinha acabado de assinar tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vai ser, eu comecei a ver aquele monte de gente ser mandado embora. Aí um amigo meu chegou, André, tá mandando todo mundo embora. Daí eu fui, sabe, meio que na esquininha assim, dei uma olhada assim, um monte de gente. Eu voltei assim, eu falei, vai que é eu. Falei, meu Deus. Falei, acabei de comprar o apartamento, Senhor, calma. O Senhor veio para mim e falou, ó, eu sou a fonte de toda a provisão. A porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Eu descansei no Senhor. Passa-se 4, quase 5 anos. Há 5 semanas atrás, eu sou mandado embora. André, como que está o seu coração? Alegre, eu compartilhei com a igreja aqui. Porque, querido, nesse processo eu tenho visto, Ele é a fonte de toda a provisão. Se eu estou em Cristo, eu não vou ser abalado. Por mais que a notícia seja ruim. Por mais que... Querido, eu cheguei em casa feliz, alegre. Falei, nossa, como Deus é bom. E é engraçado, querido. E naquele dia, o meu hábito de manhã, querido, é acordar, preparar um café da manhã, comer, quando eu estou já fortinho, daí eu vou orar. Para daí, senão se eu acordo e já oro, eu não consigo fluir na oração. Falo, Senhor, eu não consigo, eu fico pensando. Então fui naquele dia, eu abri meu olho, falei, nossa Senhor, como o Senhor é bom. Senhor, obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pela casa que eu tenho. Aí cheguei lá, André, onde você está? Falei, estou aqui, passa na minha mesa rapidinho. E já fui lá, passei, antes de passar na mesa dele, cumprimentei todo mundo. Alegre, contente, cheguei na mesa dele, cumprimentei ele. André, ó, seu tempo aqui, cara, é empresa, desculpa. Seu tempo aqui se encerrou. Eu abri um sorriso. Já pensei na rescisão, no seguro-desemprego, eu falei, glória. Eu abri um sorriso, ele falou, André, desculpa. Eu falei, não, ótimo. Fui. Voltei. O pessoal estava esperando que eu ia voltar como? Voltei contente, alegre, sorrindo. O que é isso, André? É um testemunho. Se você está em Deus, nada pode te abalar. Nada. Nada. A riqueza de Deus não acrescenta dores. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29, 12, tanto a riqueza como a honra vem de ti. Tu dominaste sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Diga isso, querido.
tanto a riqueza como a honra vem de ti. Amém. Primeiro momento, quando lembramos da prosperidade bíblica, começa a vir na nossa mente pessoas que foram prósperas na Bíblia. Então, aí a gente já entende. Prosperidade é de Deus. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. É de Deus. José foi rico. José, ele teve que passar por um processo, mas foi rico. Mas, querido, por que esse processo não abalava José? Porque ele foi vendido como escravo, foi dado como mulherengo na casa de Faraó, foi preso por uma coisa que ele nem fez, foi acusado por cortejar a mulher de Faraó, nem tinha feito. Mulher de Faraó, esqueci o nome. Potifar. Isso. Às vezes eu confundo. Foi preso. Mas como assim? Não era para ele estar triste, cabeça baixa? Ele interpretou um sonho, foi esquecido na prisão. Depois de muito tempo foram lembrar dele. Não era para ele estar, Senhor, eu servi o Senhor, eu estou aqui, eu fui justo, eu fui honesto. E eu estou aqui. Mas onde estava o coração dele? Em Deus. Vem os dias maus, vem a tempestade, mas o coração dele estava em Deus. Ele estava firmado na verdadeira riqueza. E quando o Senhor o levantou, quando ele viu seus irmãos que tentaram matá-lo, que iam matá-lo, quando ele viu seus irmãos que venderam ele como escravo, querido, o pensamento de muitos seria: agora vai ver. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Não, querido, o pensamento dele foi: vem, coma comigo. Coma comigo, o Senhor me fez esquecer. O coração dele estava em Deus. A riqueza em Deus, ela gera prosperidade em todas as suas áreas da vida. Guarda isso com você. Se algo tem crescido na tua mão, se Deus tem te prosperado, se Deus tem te abençoado em todas as áreas financeiramente, não vem de ti. André, é o meu esforço. Pode ser que quer seja, mas vem dele primeiro. Todo o recurso que cai na tua mão vem dele. Vem dele a fonte da provisão, porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é o Deus que dá, que supre, que honra, que te levanta nos dias maus. Ele é o Deus da fonte. Ele é a fonte na área da tua saúde. Ele é a fonte na área da tua área financeira. Ele é a fonte na tua família. Ele é a fonte para os teus filhos. Ele é a fonte para os teus negócios. Tudo vem dele. Ele é o teu pastor e de nada terá falta, porque ele é a fonte. Deus, ele capacita você. Deus, ele te dá direções. Querido, eu tenho visto direções de Deus. Coisas que por mim não seria, porque ele é a riqueza, ele é a fonte, é nele que o meu prazer está. E quando você tem isso no teu coração, quando chega alguma coisa, você olha para aquilo que você está vivendo, isso não te abala, porque você carrega uma palavra: elevo meus olhos ao monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro está no Senhor, aquele que é a fonte de toda provisão. Nós cantamos aqui: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. O bem mais precioso não está na minha conta bancária.
O bem mais precioso não está no carro novo que eu comprei, o bem mais precioso está nele. Querido, Jesus, ele não é contra você ter a prosperidade. Ele não é contra isso, ele é o maior interessado em te abençoar. Mas o teu coração tem que estar nele, em quem ele é, o que ele fez. Querido, eu lembro no contexto do meu casamento, eu olho, uma hora eu parei na sala, eu olhei tudo aquilo, eu falei, meu Deus, como Deus me abençoou. Questões materiais. Só que daí eu falei, só que não é o material que está aqui. É a presença dele que está aqui. Porque quando eu olhei, eu falei assim, tá, e se não fosse ele? Como que seria? Querido, pense, se não fosse ele na sua vida, como que seria? Nós vimos há pouco tempo, pandemia. Muitas pessoas faliram, muitos empresários faliram e acabaram se matando por conta da falência. Teve pessoas que deixou de ser bilionário e começou a ser milionário e entrou em crise. Porque a sua verdadeira riqueza não estava em Deus. Estava no bem material, estava na sua conta bancária. Não espere que será do seu esforço humano. Você vai herdar a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está em Cristo Jesus. Filipenses 4:19 está escrito: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Tudo vem dele, ele é um Deus fiel. Nele não há falta, querido. O azeite, ele não vai faltar na tua casa. A farinha, ela não vai cessar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, querido. Quando você o busca, eu deleito, eu descanso, porque ele é a fonte de toda a provisão. Eu sabia que tinha escutado isso em algum lugar. Eu acordei há um tempo atrás com isso, ele é a fonte de toda a provisão. Eu falei, nossa, eu escutei isso. Daí começou essa campanha, ele é a fonte de toda a provisão. Falei, já sei de onde eu escutei. E é engraçado, querido, que quando você escuta, ele é a fonte de toda a provisão, as pessoas já pensam no quê? Dinheiro. Antes do dinheiro vem o quê? A paz. Que segue todo entendimento. A garantia que você tem um Deus que está à frente de tudo. A garantia que Ele está te guardando, a garantia que Ele é o teu Deus. Querido, eu tenho confiado, eu tenho visto os milagres de Deus na vida minha, mas também na vida dos irmãos. Querido, eu comecei a orar, eu comecei a pensar, se não fosse o Senhor Jesus ter alcançado a minha casa, a casa dos meus pais, como que estaríamos agora? O que seríamos? Deus alcançou a vida da minha mãe, alcançou a vida do meu pai. Um dia Deus se revelou em mim. E um dia meus netos ou bisnetos falaram, de onde vem essa bênção, essa glória que excede, essa sabedoria que excede todo entendimento. E alguém vai dizer, a gente só está desfrutando isso porque um dia nosso tataravô, não sei, Antônio Mateus, Fátima Mateus, um dia eles tomaram uma decisão.
Que é isso, André? Os teus netos, os teus bisnetos vão olhar e vão falar assim: um dia meu avô, um dia a vovó, um dia a vovó tomou uma decisão que mudou toda a nossa história, e só estamos vivendo essa bênção geracional porque eles mudaram a nossa história. Essa bênção, ela vai sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os filhos dos teus filhos. André, ainda meu filho não está aqui, mas ainda há uma bênção para ele, porque essa bênção é de geração em geração. Não ficará um, ele não ficará um. André, eu não estou vendo agora, mas vai ver, porque a tua família é do Senhor Jesus. Nós temos profetizado isso. A tua família é do Senhor Jesus, a tua casa é do Senhor Jesus. E Ele é a verdadeira fonte de toda a provisão sobre os teus filhos, sobre a tua filha, sobre tua casa, sobre o teu lar, sobre você. Ele é a fonte. 2 Crônicas 8, 9, está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, fôssemos ricos. Depois dessa palavra, querido, você pode ter a certeza que Deus, Ele quer que você seja rico. Rico, André? Rico? Mas que riqueza que você está falando, André? Estou falando de riquezas em todas as áreas da sua vida. Quando Jesus ele é entregue na cruz por mim e por você, Deus ele estava entregando aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era Cristo. Jesus ele se entrega na cruz. E agora, por conta dessa entrega, eu e você somos de Cristo. E Cristo é de quem? De Deus. Então carregamos uma herança em Cristo Jesus. Eu preguei há um tempo atrás, carregamos uma herança em Cristo Jesus. E essa herança é a verdadeira riqueza que está em Cristo. Essa verdadeira riqueza é a que não tem falta de nada. Essa verdadeira riqueza é o que tem nos feito avançar, prosperar, vivermos uma vida abundantemente em Cristo Jesus. Querido, eu quero declarar sobre a tua vida. Você será tão rico, tão rico, tão rico, que o dinheiro será um detalhe. As pessoas vão olhar e vão falar: nossa, quem é aquele ali? Olha, ele tem tantas palavras de aconselhamento. Pegue uma palavra de aconselhamento para ele. Nossa. Pegue uma oração para ele. Nossa, ele impõe a mão e cura. É o dom de Deus, é. Nossa. Converse com ele, veja, sempre sai palavras boas da boca dele. Palavras de avanços. Você não vê ele reclamar, você não vê ele murmurar, você não vê ele cabeça baixa, você não vê. Ele é tão próspero em todas as áreas da vida dele. E até dinheiro ele tem. Meu Deus, eu quero essa bênção para mim. Até dinheiro ele tem. Querido, as pessoas te conhecerão por quem Deus é na sua vida. Você vai chegar nos lugares, as pessoas olharão e falarão assim: nossa, esse rapaz aí, ele carrega algo diferente. Não é o carro novo que ele veio, não. É bonito, mas algo tem dentro dele.
Queridos, eu oro para Deus, eu sei que Deus Ele quer me prosperar em todas as áreas da vida. Mas eu oro para Deus, eu falo, Senhor, que a Tua bondade sobre mim, que a Tua riqueza sobre mim venha me prosperar em todas as áreas. Que o meu dinheiro só seja um detalhe. Senhor, uma outra oração que eu oro. E quando o Senhor me prosperar, que o meu amor não esteja no dinheiro. Por quê? Por que, André, essa oração? Porque Ele é o Deus de toda provisão. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, te agradecemos nessa manhã. Senhor, sabemos que o Senhor é a fonte de toda a riqueza, de toda a provisão. Sabemos que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, Papai amado. E sabemos que em Ti o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, Papai amado. Estamos guardados em Ti, estamos selados em Ti, estamos protegidos em Ti, Papai amado. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Papai amado, que o Senhor venha estar sobre nós, que a gente venha estar totalmente ligados em Ti, porque sabemos que o Senhor é a fonte de toda provisão, Senhor. E declaramos que nada nos faltará, Papai amado, porque o Senhor é o nosso pastor, Papai amado. O Senhor é aquele que tem nos guardado, que tem nos guiado, Papai amado. O Senhor é aquele que tem nos fortalecido, Papai amado, nos dias maus, Papai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você pudesse, coloque de pé. Eu sei que nem todos sabem a canção. Vamos cantar só o refrão. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Uma lapela, querido, vai. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Diga, eu encontrei o meu tesouro. Diga, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos recebendo a visita de um visitante. Bruno, seja muito bem-vindo. Que a igreja ama você. O que você pode dizer para o Bruno? Seja bem-vindo mesmo, Bruno. Nosso pastor está ali. Vamos ter um pessoal aqui. Se quiser receber uma oração, uma palavra, nosso pastor está ali. Tá bom? O pastor vai encerrar o culto. Eu. Tem em tua mão, então, que a bênção do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e a consolação dos santos estejam sobre ti, hoje e sempre. Amém.